aconteceu. Oi, Andrés. Pessoal, a gente já vai começar. Eu vou colocar o microfone de vocês no mudo para não ter essas interferências, né? A Andresa vai acabar falando e para não ter as interferências, eu vou colocar vocês no mudo. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ou escrever no chat ou tirar o microfone de vocês do mudo, tá? Bom, então vamos começando. Bem-vindo a todos. Gente, eu vou deixar o meu chat fechado durante essa primeira parte, para que eu não confunda aqui a minha tela, mas depois eu retomo para ver as perguntas que vocês estão mandando. Na verdade, eu acho que a gente tem um público aqui que é um público de voluntários, então é bastante interessante poder tratar esse tema com vocês, e eu quero tratar isso mais como uma conversa mesmo, porque eu acho que hoje no AFS a gente fala bastante desse tema de desenvolvimento de competências globais, e é bom a gente ter um alinhamento na nossa conversa do que a gente quer dizer com isso, de onde vem esse conceito. Então, um pouco a ideia é essa, é um pouco desconstruir ou entender de onde vem esse conceito, né? E como a gente faz para desenvolvê-lo. Como a gente tem um público aqui que é bastante interno, eu acho que as formas de desenvolver, a gente não vai precisar se prolongar tanto, mas eu queria trabalhar um pouco de onde vem esse conceito. Então, vou dar início aqui nessa apresentação. Primeiramente, eu queria, com muito prazer, abrir essa semana. É a primeira vez que a gente realiza uma semana celebrando a interculturalidade e oferecendo atividades abertas ao público para falar um pouco desse tema. Então, queria agradecer a área de desenvolvimento e, especificamente, a nossa especialista em interculturalidade, que é a Fernanda, que organizou essa semana uma iniciativa da rede, uma iniciativa global. Então, é bacana saber também que em todos os AFS do mundo, as pessoas estão com iniciativas para marcar essa semana. No nosso informativo de quinta-feira, a gente divulgou todos os webinars dessa semana e também sugerimos ações que os comitês podem fazer localmente para celebrar com a sua família, com os seus estudantes, com as suas escolas, essa semana da interculturalidade. Espero que daqui para frente, cada ano, essa semana ganhe uma dimensão maior e maior na nossa organização e que a gente envolva mais pessoas nela. Então, aqui, inicialmente, eu coloquei uma parte um pouco sobre quem é o AFS, para quem não nos conhece, mas eu não vou me demorar tanto nesse aspecto agora, porque aqui todos nós conhecemos a AFS, que temos essa missão aí de fora e salteado. Aqui, lembrando um pouco das formas como a gente atua, né? E como a gente tem uma relevância alinhada com os objetivos educacionais da ONU, que são de ampliar perspectivas, aprender a lidar com diferenças, estabelecer a comunicação e a colaboração com os outros, apreciar a cultura, desenvolver pensamento crítico e a parte atitudinal, que é tornar-se parte de algo maior que a gente. Uma das coisas que eu acho muito interessante de pensar ao longo do tempo, o desenvolvimento de alguns conceitos, é que eu conheço a EFS de uma época onde a gente não falava em apreciar culturas e a gente falava em tolerar diferenças. Eu acho que só daí, dessa escolha de palavras, de não mais usar a palavra tolerância, mas usar a palavra apreciação, a gente já mostra o quanto esse conceito evoluiu, caminhou no mundo, como a gente hoje já abraça de uma forma diferente. Então, não é um conceito estático, né? Aqui, lembrando também um pouco das nossas bases educacionais, o AFS, como toda organização educacional, tem objetivos educacionais, que são objetivos que atravessam várias esferas, várias dimensões, desde a dimensão pessoal até a dimensão global. Porque nossa missão de ter um mundo com mais paz e justiça é uma missão grande que perpassa todas essas dimensões, desde a transformação do indivíduo até a transformação do nosso ambiente, do nosso mundo. Então, aqui, também lá na nossa página no site, vocês encontram detalhado todos esses itens dos objetivos, mas para quem não conhecia também, eu coloquei aqui também, mas a gente pode caminhar para o próximo passo, que eu acho que é onde vai ficar mais interessante. Aqui a gente dá um pouco da dimensão da organização, de onde nós estamos,
onde, né, quem somos com as escolas, em que países estamos, e da história, da experiência que a gente tem. Eu acho sempre importante lembrar o fato de a gente ser uma organização global, que a gente atua simultaneamente em tantas partes do mundo, e a experiência que a gente tem pelo número de participantes que a gente intercambia e também pelo tempo que a gente faz essa atividade, né? Agora, entrando mais propriamente no tema desse webinar, que é mergulhar um pouco nesse conceito de competência global. Aqui eu estou usando duas definições. Uma, que é a definição da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? E a outra, que é de uma pedagoga muito conhecida, uma referência grande, a Vera Kandor, que é aqui da pedagogia do Rio de Janeiro, da PUC do Rio. E são de épocas diferentes também, de organizações que têm atividades diferentes. Então, acho legal a gente comparar essas duas definições. Então, aqui, pela OECD, a gente tem que a capacidade de analisar questões interculturais e globais de forma crítica, entender as diferenças e como elas afetam as nossas percepções, o nosso julgamento e ideias sobre si e sobre o outro, e de se engajar de forma aberta, apropriada e efetiva em interações com pessoas de origens diferentes, com base em um respeito compartilhado pela dignidade humana. Então, isso é o que a organização define como uma competência global. Aqui, do ponto de vista educacional, a Vera Kandor já fala em equipar as pessoas com valores, conhecimentos e habilidades que estejam baseados na promoção dos direitos humanos, da justiça, da diversidade e da igualdade. Então, um está mais focado em interações, em perspectivas e análises, e o outro está mais focado em conceitos mais amplos de direitos humanos, de justiça, de resultado alcançado com isso. Eu queria, quando a gente fala um pouco de competência global, quando a gente fala de globalização, há sempre uma certa desconfiança, um certo cinismo que eu acho que é apropriado de falar assim, tá, mas quem disse que é global, quem define que é global, quem estabelece essa agenda, né? E por que se falar só em competência? Hoje em dia, a gente vê muito essa questão da competência como um conceito mais importante do que a educação. Como se forma? O que é uma competência? E o que é, quem define o que é global? Então, eu queria destrinchar isso um pouco para entender como que se chegou, hoje em dia, na criação desse conceito. E a gente vai voltar um pouquinho atrás, a gente tem aqui uma imagem de 1948, essa mulher é Elizabeth Roosevelt, a presidente esposa do presidente americano na época. Esse é um período que a gente sabe que é um período de pós-guerra. Para a gente da EFS é um período muito importante, porque foi logo a partir dessa Segunda Guerra que a gente resolveu mudar a nossa forma de atuar no mundo, não mais como motorista de ambulância, mas sim aproximando as pessoas pelos programas de intercâmbio. E aqui, se você pensar o que o mundo tinha vivido nessa época, das atrocidades que se cometeram, da violação de direitos humanos, de tudo isso, era muito importante para começar uma reconstrução das relações e do mundo, estabelecer minimamente a condição de humanidade das pessoas, porque haviam várias categorias de pessoas diferentes que em diferentes locais e momentos foram tratados como se não fossem humanos. Então, o foco era em pensar o que é um ser humano e quais são os direitos que todos os seres humanos têm. E aí a gente tem essa Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal, que era para focar o quão ampla ela era, né? Não só universal para todos os lugares, mas universal para todas as pessoas, focando nessa questão da humanidade de cada um e os direitos mínimos, né? Então, aqui, o que a história queria destacar? Que nós somos todos iguais, que tem um elemento de humanidade que nos une. E esse era o foco que queria se dar após tanta diversidade, tanta ruptura, tanta atrocidade entre pessoas. Então, o foco era esse, somos todos iguais. Depois, se a gente avançar um pouco na história, que já para os anos 80, eu estou com, não sei qual, o que está movendo o meu slide? Se é o mouse? Pronto. Depois de a gente avançar para o início dos anos 80, já nos anos 90, essa ideia do somos todos iguais, ela veio para um outro viés, não pelo viés da humanidade, mas pelo viés da produção, da economia, principalmente. Com as grandes marcas do mundo, das indústrias, estando presentes de uma forma global em todo o mundo,
onde você pode consumir coisas semelhantes em qualquer parte do mundo, e aí dando uma outra conotação para o Somos Todos Iguais, que não era mais só somos todos iguais na nossa humanidade, mas somos todos iguais porque vivemos de forma muito semelhante, podemos consumir as mesmas coisas, temos acesso a tudo que é igual em todo mundo, como se essas diferenças culturais fossem menos importantes. Então, essa ideia da globalização, que foi bastante criticada, ela cria uma visão falsa de que a experiência de mundo que a gente tem é a mesma para todo mundo, só porque a gente pode comprar um Marlboro em qualquer lugar do mundo, só porque a gente pode achar um carro X ou tomar um café, porque as marcas são as mesmas, então a nossa experiência humana também é a mesma. Isso foi onde começou a haver uma grande crítica ao papel da globalização. Não só pelas consequências econômicas, que a gente não vai entrar tanto nessa seara agora, mas por esse achatamento da diversidade, de que todo mundo era igual, podia comprar, vestir, saber, assistir as mesmas coisas, né? Culturalmente, esse achatamento. E aí, hoje, o que a gente vê? Né? Já de uns tempos para cá, de novo uma mudança no discurso, que é para ressaltar as diferenças, que não, embora a gente possa estar consumindo e temos uma disponibilidade de recursos, de comunicação, de marcas, de acesso a coisas de forma até um pouco mais igual, isso não minimiza o quanto nós somos individualmente diferentes. E aí a gente tem essa questão que o que passa a ser destacado é: nós somos todos diferentes e temos sim direito a essas diferenças. Então, esse discurso do somos todos iguais, nós somos todos diferentes, ele transcorreu aí uns 30, 40 anos e ele trouxe elementos diferentes. Há, de fato, um deslocamento. Ainda não consegui passar esse negócio de para trás. Então, um deslocamento desse discurso do somos todos iguais, do somos todos diferentes. Aí que surgiu os conceitos do multiculturalismo, do interculturalismo, tudo isso que a gente hoje fala nesse deslocamento de discurso, né? E por que isso é importante, né? Porque a gente não quer tratar coisas diferentes como se elas fossem iguais. A questão do localismo e do globalismo não precisam brigar, elas têm que conviver. E por que tem que conviver? Porque a gente tem que dar conta hoje, enquanto sociedade, desses desafios que a gente tem para o planeta. Os ODS, que são esses objetivos que a ONU estabeleceu para que a gente tenha que atingir até 2030, são 17, né, objetivos nas mais diversas áreas, todos eles são grandes desafios para que a nossa existência no planeta Terra continue como a gente conhece hoje, né, essa experiência humana possa ter prosseguimento, e todos esses itens, creio que não há nenhum deles que a gente vá resolver em uma só nação, em uma só cultura, dentro de uma só fronteira. São todos desafios que requerem grande colaboração do local com o global, entre as pessoas de diferentes países, entre comunidades diferentes de uma mesma nação, para que a gente atinja esses objetivos. Exige um engajamento não só institucional, mas pessoal, voluntário, profissional, de toda uma rede de pessoas, né? Então, como é que a gente vai dar conta desses objetivos, desses trabalhos que a gente tem que realizar, com essa questão de que nós somos todos diferentes? Como que a gente vai fazer isso tudo junto? E é aí que, muitas vezes, quando a gente tem um gap muito grande entre o que é e o que precisa ser, o que vem nos resgatar, nos salvar, muitas vezes, é a educação. E aí é que surge esse conceito das competências. Precisamos desenvolver competências que nos permitam, sendo diferentes na nossa humanidade, dar conta desses desafios todos. E aí, para destrinchar um pouco mais essa questão da competência, ela vem dividida em 3 dimensões, que é a dimensão do conhecimento, coisas que eu sei, eu preciso saber, ter conhecimentos específicos, habilidades, que são coisas que eu sei fazer, e atitudes, porque o conhecimento e a habilidade sem a atitude de querer se mover para uma ação, para se colocar, querer fazer, o desejo de realizar, e aí é inútil, né? Então, essas 3 dimensões do conhecimento, da habilidade e da atitude, o saber fazer, querer fazer, são que juntas compõem o conceito de competência. Como eu disse, a educação é que vem muitas vezes resgatar para a gente esse espaço, esse gap que a gente precisa aprender. Essa figura aqui, para quem acho que muitas pessoas devem conhecer,
que é o Paulo Freire, que é um grande educador, não brasileiro, mas do mundo. Você raramente encontra um currículo de educação pelo mundo afora que não tem na sua bibliografia Paulo Freire. E como ele era uma pessoa já muito visionária, porque ele não falava nem em cidadania global, ele já falava em cidadania planetária, que eu acho fantástico, que é esse processo educacional voltado para a comunidade global, de pertencimento, de interdependência, de somos todos um, que coletivo é importante e que a experiência de vida é muito importante para a transformação do ser humano, né? E eu amo essa frase que ele fala, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Então, como nessa frase ele já traz aqueles 3 elementos do conceito de competência: o conhecimento, a habilidade e a atitude de transformar. Muito bacana isso. E um outro educador mais recente que eu trago aqui para a gente conhecer, uma pessoa mais da atualidade, que é o Fernando Reimers. Ele é um educador venezuelano que pesquisa e trabalha na Universidade de Harvard com foco especificamente na parte de educação internacional e política, e ele também fala disso. Ele fala da cidadania, né? Vocês podem ler aqui. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que o Fernando Reimers fala é que qual é o papel da escola, qual é o papel da educação para desenvolver essas competências? Por quê? Se a gente pensar na escola, a escola em si ela é uma instituição recente na humanidade, né? A igreja é muito mais antiga que a escola como instituição onde todos os jovens, as crianças de uma nação são enviados para lá serem socializados para aquela cultura e educados com conhecimentos para ser produtivos para aquele país, isso é relativamente recente e existe até hoje, em alguns países, essa questão, por exemplo, da educação de meninas, onde não são todas as crianças que têm a oportunidade de participar do sistema educacional. Mas hoje não existe nenhuma nação no mundo que não tenha uma educação pública. Se ela é de qualidade ou não, é uma outra questão, mas que a escola ela é uma instituição presente em todo mundo, isso é um fato hoje, e é um fato recente. Então, ele diz que hoje uma das funções principais da escola e a instituição que tem mais responsabilidade sobre o desenvolvimento dessa competência é a escola, porque é uma instituição a que todos os jovens, toda a nova geração tem acesso, né, em todos os países, e que lá é que ela se forma para ser parte dessa comunidade. Hoje não é o suficiente formar para fazer parte da sociedade produtiva ou só da sua vila. Hoje também é importante formar para fazer parte do globo, do global. Então, a escola tendo um papel muito importante aqui no olhar do Fernando Reimers. Ele até, há pouco tempo, desenvolveu um currículo bem interessante de cidadania global. Bom, aqui vamos desviar um pouquinho para essa questão da cidadania global, que é tão importante, e a gente tem uma tradição na nossa cultura ocidental, pelo menos, de que tudo que é importante a gente mede, né? Porque se você não mede, você não consegue melhorar ou comparar. Então, o PISA é uma prova que avalia sistemas de educação. Ela foi desenvolvida pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD, e ela é trienal, né? A cada 3 anos essa prova acontece já, ela avalia estudantes do ensino médio entre 15 e 16 anos, e as áreas tradicionais eram leitura, matemática e ciências. Pois bem, a partir de 2018, o PISA passa a avaliar também as competências globais. Isso é para demonstrar o quanto esse tema passa a ser importante, porque se o PISA vai avaliar, o que ele vai passar a poder fazer? A comparar os sistemas de educação do mundo e como eles dão conta desse conhecimento, dessa temática, né? E a gente vai poder mapear aonde no mundo isso está sendo um foco de educação e não está. Então, se é medido, se é avaliado, é importante. E a gente sabe que as escolas vão se preparar e preparar os estudantes para quê? Para as avaliações que eles enfrentam pela vida. Então, passar a preparar para a competência global vai ser um foco para as escolas. A gente tem, sempre que tem oportunidade, a gente já convidou aqui alguns diretores de escola, tem levado essa temática, porque acho que não está tão presente ainda, né? Hoje a gente tem uma situação de país onde tem muitos outros temas que parecem mais urgentes para a educação, mas esse virá, e eu acho que a FS tem um grande papel para auxiliar as escolas em alcançar essas competências para os alunos. Então, o que eu quis trazer aqui, né? Porque a pergunta
que vem, a primeira pergunta depois disso é: mas como é que a prova vai testar isso? Que pergunta ele vai fazer, né, para saber se o aluno tem competência global ou não? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, eles já divulgaram, né, claro, como eles pretendem avaliar, e aí vou fazer aqui um testezinho até com vocês. Por que não, né? Então, aqui... deixa eu ver se eu consigo... Aqui tinha aqui uma animação. Voltar. Por exemplo, a primeira pergunta aqui: em quantos idiomas você pode expressar suas emoções? Né? O que eu acho interessante aqui? Né? 1, 2 ou mais. Eu acho interessante porque é uma questão de idioma, olhando em competências, ela da área do que é um conhecimento, conhecer uma língua, mas ele fala do quê? De como você pode expressar sua emoção, porque a outra língua, qual é uma das funções principais dela? Poder se comunicar com o outro. Né? É para comunicação, é para reduzir as distâncias, para aproximar as pessoas. Então, eles perguntam de como você consegue expressar a sua emoção. Não se você sabe cantar Happy Birthday, se você, né, conta até 10, não, você sabe as cores. Ele não pergunta quantas línguas você sabe falar as cores. Ele pergunta, fala das suas emoções. Isso já dá um tom do que é importante. Né? A competência global para quê? Para reduzir essas distâncias. Aí ele coloca aqui um outro tipo de pergunta, né? Me interessa como pessoas de outras culturas vivem. Atitude, né? Eu tenho interesse pelo outro ou é totalmente apático, né? Eu tenho uma curiosidade sobre as outras pessoas. E aqui uma outra dimensão que é: eu poderia discutir diferentes razões que levam alguém a se tornar um refugiado, e até a questão da empatia, do conhecimento. Eu entendo a trajetória, eu entendo fenômenos globais que são importantes no mundo de hoje, né? Porque claramente a gente pode pensar que existem mais de uma maneira de alguém se tornar um refugiado, mais de uma condição que leve a isso. E eu estou em contato com esses temas que são importantes globalmente hoje. Né? Então, são perguntas interessantes que ele forma já de avaliar essas competências nos alunos. Estou tendo muita dificuldade em passar esses slides com essas animações. E aqui o último é exatamente sobre temas globais. Eu estou informado sobre tópicos globais, como poluição, equidade de gênero. Eu sei alguma coisa sobre isso, né? Então, são coisas importantes. A outra coisa que a gente vê no PISA é que não só eles têm provas para estudantes, mas eles também avaliam a escola em si, porque é o ambiente que o estudante está inserido, a preparação, né, o que a escola traz. Gente, isso aqui está tão difícil para mim passar esses slidezinhos. Por que será? Ok, questões para escolas. Foi demais. Aqui. Então, em nossa escola, os alunos aprendem sobre a história de povos e culturas distintos que vivem em nosso próprio país. Aí já está dando conta da questão da diversidade da cultura, não só entre nações, mas dentro do próprio país. Aqui no Brasil e em muitas partes do mundo, essa é uma realidade. A gente está num país andino, a gente aqui aprende sobre os povos indígenas, sobre outras culturas que vieram para cá. Nós oferecemos ao nosso aluno a chance de se comunicar com pessoas de outros países? Essa é uma questão que a escola vai precisar responder. Né? Existe um currículo formal sobre respeito à diversidade? Ou seja, não basta achar que a coisa acontece por si só de colocar as pessoas em convívio que isso vai se resolver. Não, existe um currículo formal para tratar isso como algo importante. Né? Então, eu acho que a gente já consegue vislumbrar aqui algumas das formas onde o AFS pode ser um apoio, pode ser um parceiro importante para a escola, porque a realidade é que a escola no Brasil hoje já tem muitas demandas sobre ela. Os professores, né, a sociedade espera muito das escolas. Os recursos que investe na escola é desproporcional ao que espera de resultado, né? Tanto da carreira do professor, da formação do professor, como na própria infraestrutura da escola, e etc, etc. Então, a escola precisa de parceiros para realizar todas essas atividades, alcançar todos esses conteúdos, esses temas. E o AFS pode ser um excelente parceiro e a gente cada vez mais pode basear isso nesses elementos da cidadania global como um objetivo importante para a escola. Aqui
Para as pessoas que não conhecem, eu trago a questão até de que hoje existem diferentes ferramentas para desenvolver essas competências, e a gente na FS desenvolveu o Global Competence Certificate, que é uma ferramenta de educação à distância, com 18 módulos, que perpassa vários temas importantes para desenvolver essas competências. Aqui é com foco na pessoa que vai ter um contato com outra mobilidade, mas também uma ferramenta formal de aprendizado da competência, né? E só para finalizar, de novo voltando um pouco para a nossa estratégia de organização, uma estratégia que vai ser está sendo finalizada agora para a rede AFS, a gente vai trabalhar o ano que vem aqui no Brasil, já para o final do ano, para o nosso projeto do ano que vem, que é a estratégia que a gente tem de impacto. O que a gente quer, né? É criar um mundo mais justo e pacífico, mas de que forma? Como que a gente vai alcançar esse objetivo? Que é um objetivo muito amplo. Desenvolver a cidadania global ativa, apoiando escolas e organizações e expandindo o acesso à educação intercultural por meio dos programas de educação, do voluntariado e da nossa causa, que a gente advoga por ela. Então, é um pouco isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre o conceito de cidadania global, sobre essas dimensões que ele abarca de conhecimento, de habilidade, de atitude. E agora eu acho que seria mais interessante abrir mesmo para os microfones, se a gente puder, Fernanda, para ouvir outras visões, perguntas ou experiências que as pessoas queiram compartilhar sobre a vivência desse conceito. Porque o mais importante, e é isso que diz a OECD, né? Competência global para um mundo inclusivo, para uma finalidade, né? Para que a gente possa conviver, alcançar os objetivos que a gente tem com o planeta, e etc, e etc, e etc. Mas eu achei bem interessante, na minha própria descoberta de entender um pouco esse conceito, de buscar esse histórico de como que ele foi evoluindo, né, no tempo, e porque ele é tão precioso para o momento que a gente vive hoje. Então, deixa eu... Você quer abrir os microfones para as pessoas poderem expressar ou fazer perguntas? Posso abrir, sim. Agora, se vocês não fizerem perguntas, eu vou começar a sabatinar aqui. Eu vou perguntar, eu sei que tem o Andrés. Andrés, que bom. Porque o Andrés também, eu sei que ele está fazendo até a monografia dele sobre o tema de cidadania global, né, Andrés? Então, compartilha aí para você as suas pesquisas, os seus achados aí sobre os temas. Uhum. Tá. Oi, Andresa, tudo bem? Oi, tudo. Então, eu tenho mais uma pergunta, assim, eu tenho uma ideia de uma resposta na minha cabeça, mas eu quero saber o que você acha disso. Quando a gente fala de competências globais ou de se tornar um cidadão global, a gente fala do ponto de vista da nossa organização, né? Por que que a gente fala disso? Porque a gente oferece essas oportunidades através da troca de experiências, porque a gente faz intercâmbio, basicamente, e a gente recebe intercambistas. Então, quando a gente fala disso para um público que não viajou ou que dificilmente tem a oportunidade de viajar, né? Quando a gente está numa palestra numa escola pública, é muito fácil falar disso, mas o que eu vejo e o que eu já ouvi das pessoas essa pergunta que eles se fazem, tipo, tá, mas se eu não consigo viajar, eu nunca vou me tornar um cidadão global, eu nunca vou adquirir essas competências globais, né? Porque supostamente a gente precisa viajar para isso, né? Daí que vem, tipo, cidadão global. Mas a pergunta seria então, tipo, o que você acha? É possível virar um cidadão global, adquirir competências globais sem sair de onde a gente mora? Certamente, eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque se essa fosse a única maneira, né, a gente não teria a menor chance de alcançar isso, porque a escala de mobilidade nunca vai alcançar todo mundo. O que eu acho que é mais importante e mais transformador do que a mobilidade é o contato, Andrés. E a gente precisa, aí eu vou ser um pouco piega, já me remeter aqui ao nosso lema do ano passado, que é a questão do ir ao encontro do outro, né? Porque o outro não está só numa outra fronteira, num outro país. O outro é aquele que vive de forma diferente do que eu vivo, que é aquele que vive diferente de mim. E isso a gente tem, localmente, a gente consegue encontrar essa diversidade. A questão a gente desenvolve essas competências em contato com pessoas diferentes de nós, para que a gente desenvolva estratégias de convivência
convivência harmoniosa, respeitosa, e não só de convivência, de que juntos a gente possa realizar algo, porque a gente precisa também entregar alguma coisa para a sociedade. Então, eu acho que não a mobilidade, ela é uma forma de fazer isso, e uma forma que eu acho muito interessante, muito rica, e talvez até mais fácil, porque fica óbvio que você está, de fato, se deslocando. Quando a gente vem para o trabalho, entra no metrô, esse deslocamento ele não está tão claro para a gente, né? E tem lugares na nossa comunidade para qual a gente não se desloca, né? Então, por escolha, né? Por medo, por várias situações. Então, o deslocamento ele não precisa incluir um avião, um ônibus, ele precisa incluir uma disposição interna de ter um contato com alguém diferente de você, sabendo que você vai precisar desenvolver habilidades e estratégias para que isso aconteça de uma forma produtiva. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito importante, e às vezes que a gente vai em ambientes onde a mobilidade não é a primeira opção das pessoas, mas a questão de falar do contato. Por isso também que eu acho muito rico, até no nosso trabalho, a questão do recebimento. Porque o impacto que você tem com uma pessoa de fora que chega ali, e ela torna mais fácil eu visualizá-lo como outro, abre um espaço para você discutir todos os outros outrinhos que eu não enxergo ali como diferentes naquele momento. Porque eu tenho alguém que simboliza isso, eu tenho um marco, eu tenho uma coisa lúdica que me permite falar do outro, e aí eu vou descascando isso, né? Então, o recebimento, eu acho que ele é super rico, e quanto mais a gente puder explorar isso, melhor. Mas eu não acredito que a mobilidade seja o único. Se fosse, a gente teria que desistir desse objetivo. Legal. Obrigado, Andresa. Acho que, só para acrescentar o que você falou, eu super concordo, e até a resposta mais parecida que eu dou para eles quando eles fazem essa pergunta, mas acho que também tem muito a ver justamente com o que está aparecendo agora na sua tela, a pirâmide. Uhum. Né? A última dimensão, a global, uma das competências fala como é que é? Sensibilidade e consciência com questões que acontecem no mundo inteiro. Uhum. Então, no momento que uma pessoa, por exemplo, se sensibiliza com a questão dos refugiados, né, que é uma coisa que a gente nunca viu, nunca vivenciou, e poucas vezes a gente tem a oportunidade de conhecer alguém que passou por isso, só se sensibilizar com isso já demonstra que a gente está chegando lá. Né? E isso acontece até com um adolescente de 15 anos numa escola onde dificilmente eles têm contato com essas pessoas, né? Claro que o encontro intercultural impulsiona, né? Aumenta esse sentimento, mas é exatamente o que você falou. Andrés, no teu trabalho, por exemplo, na tua monografia, tem algum aspecto específico que você está dando foco? Você está dando foco nessa questão do conceito ou mais em como desenvolver? Qual é o foco do teu olhar? Agora estou pesquisando mais o objetivo, a meta, quer dizer, 4.7, né? Você falou dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. O objetivo 4 é educação de qualidade e a meta 4.7 é estimular a educação para a cidadania global. Né? Então, inclusive, o secretário-geral da ONU chegou a criar, o ex-secretário-geral, no caso, criou chama iniciativa, né? A iniciativa de educação para todos. Isso, a iniciativa da educação em primeiro lugar. Chama. Isso. E eu estou dando um foco mais como a cidadania global é uma ferramenta política, social e pedagógica para atingir todos os objetivos. Né? Então, assim, tem até... A gente pode chegar até Aristóteles, se a gente quiser, né? Voltando para trás, de onde surge a cidadania global. Né? No momento em que a gente começa a pensar em que o que é bom para todo mundo é bom para mim também, a gente já está pensando com uma atitude de cidadão global, né? Se a coletividade em si tem as mesmas oportunidades, eu, de alguma forma, vou ter as mesmas oportunidades. Então, a gente não precisa partir do eu, né? O que eu quero e o que é bom para mim. A gente pode partir do que é bom para todos nós, porque em algum momento vai chegar em mim também.
E, bom, tem várias outras coisas, né, relacionadas à ONU e tal, mas é muito legal saber que todo mundo está falando a mesma língua com certas diferenças, né? A gente fala do nosso ponto de vista, né, do trabalho voluntário. A própria ONU, né, tem uma abordagem institucional que envolve políticas públicas, governos. Então, é uma coisa séria, né? Algo que todo mundo tá falando e está precisando falar agora. Uhum. A fundação do Obama, agora o foco deles também é a cidadania global, né? Que eu acho que é uma coisa que é tão ampla que responde a tantas necessidades, né? Enquanto atitudes. Uhum. Por isso que não mexeu. Bruna, você compartilhou aqui um link. Isso, o nome dele é Oswaldo de Oliveira. Ele dá cursos muito bons sobre o que justamente o André estava falando, sobre a questão da abundância, né? Que ele pega, na verdade, vários conteúdos de vários filósofos e muitas coisas assim que a gente pode até linkar com questões da cidadania global, de competências, na verdade, que fala exatamente o que o André disse, que se a gente tiver essa mentalidade, que quanto a gente tiver, se todo mundo tiver mais, vai ter mais para todo mundo, né? Então, ele já tem vários projetos de questão de colaboração e tal em São Paulo, e volta e meia ele está no Rio, também em outros lugares no Brasil. São cursos que têm um custo bem acessível, e vale muito a pena. Às vezes é um dia, uma noite, ou até um final de semana, assim, vale a pena para quem tiver interesse, essa é a página dele, ficar de olho, tem coisas muito bacanas, assim. Obrigada pela dica. Legal. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante de lembrar, não sei se tem alguém aí, pedagogo, professor entre nós, acho que a Rose é professora, né, Rose? Foi de formação originalmente? Mas que é sempre lembrar se essas competências vão ser desenvolvidas na escola, quem vai desenvolver o professor que vai desenvolver essas competências? Qual é essa formação desse educador, né? Quem vai capacitá-lo com isso? Porque hoje a nossa formação de professor é muito voltada para o conhecimento e não para o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Então, como que ele vai ajudar a promover isso, né? Por isso que eu acho que esse foco, olhar para o educador, é muito importante, porque o estudante, ele se desenvolve e vai. O professor multiplica aquilo dentro do seu próprio ambiente, né? Então, tem uma parte grande desse desafio, que é a formação de professores para desenvolver essas competências. Então, mais alguém tem algum comentário? Acharam interessante a gente pensar nesse conceito? Andressa, Oi, Rosana. quando você fala assim da questão de desenvolver os professores, eu trabalho em escola, só que eu trabalho com o infantil. Uhum. E uma das coisas, quando a gente fala da educação, da qualidade da educação do professor, realmente é cobrado os alunos, hoje em dia, quase não têm essas competências. Os professores não têm tido esse apoio de qualidade. É muito cobrado, é tanto quando a gente chega dentro da escola, a criança com deficiência, o professor não consegue trabalhar com essa criança porque ele não tem esse apoio, né? Ele, às vezes, ele tem que correr atrás, ele chega e fala assim, o que eu vou fazer com uma criança autista? Porque ele não tem essa preparação educação, mesmo. essa preparação. Então, para essas competências globais, hoje em dia, capacitar esse professor, realmente, nós precisamos desses professores capacitados. E, infelizmente, a gente não tem tido esse embasamento, essa ajuda até do próprio governo. Uhum. Eu acho que tem uma coisa, assim, também, Rosana, de que se a gente pensar que isso é relativamente uma demanda nova, né, da sociedade, eu acho que as pessoas ainda não sabem muito bem como fazer isso. Alguns lugares estão um pouco mais à frente porque a demanda chegou antes. Então, a gente
tem, e Fernanda vai me ajudar aí com isso, a gente tem na Europa a organização do AFS, né, que é o EFIO, né? Lá eles receberam um financiamento da Comunidade Europeia justamente para desenvolver material para professores trabalharem conteúdo de educação cultural com os alunos, né? Então, eles estão agora com uma plataforma online que tem conteúdos como se fossem planos de aula, sugestões de atividades, coisas concretas, porque também essas competências a gente não desenvolve na falação, a gente desenvolve como a gente tem na UFS, né? A metodologia experiencial, tem que viver situações, fazer aquele ciclo do Kolbe lá, né? Tem conhecimento, tem a experiência, você sente, você reflete, e aí você, na próxima vez, vai agir diferente porque já processou aquela informação. Então, isso está sendo desenvolvido, né? Como eu disse, hoje no Brasil, quando a gente às vezes vai falar disso com o diretor de escola, ele fala: minha filha, tem tantas outras coisas que parecem mais emergentes, mais urgentes para a realidade de hoje, né? Não só do desempenho dos alunos, mas a própria realidade do financiamento da educação, etc. Isso parece em segundo plano. Por isso eu acho importante, tenho feito assim, tem sido um certo missão minha, falar sobre o PISA. Que quando você vem falar assim, tá, tem uma prova, vai ter um teste, isso força o sistema a disponibilizar recursos para dar conta daquilo. Seja recurso financeiro, seja recurso material, seja recurso tempo, porque alguém vai avaliar, né? Então, eu achei que foi fundamental, embora muitos creem que seja precipitado, né? Tem gente que questiona, avaliar essa de competência global é um pouco precipitado quando a gente de teste, eu acho importante para colocar isso na pauta, na agenda de prioridade, porque senão nunca vai chegar lá. Com certeza. E acho que tem uma oportunidade muito boa para a gente aí, né? Porque esse é um tópico do qual a gente já fala há bastante tempo. Então, aqui no Rio, por exemplo, a gente está fechando agora um termo de cooperação com a Secretaria de Educação. O Rio tem 5 escolas que eles já chamam de escolas interculturais, que são escolas que têm parcerias com governos. Tem a escola Brasil-China, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Turquia, Brasil-França e Brasil-Espanha. Até a gente descobriu essas escolas porque alguns dos nossos bolsistas e EPs vieram dessa escola. Então, é uma escola onde a palavra intercultural já é soletrada, a pessoa já fala disso, então já tem o mínimo de atenção que você vai ter desse diretor, e a gente está fechando uma parceria com o governo do estado para realizar atividades lá. Quando a gente se reuniu com a secretaria, uma das coisas que eles colocaram tem que ter formação para o professor, não pode só vir fazer uma coisa para o nosso aluno, porque o professor fica assim, tudo que vem para a escola é para o aluno, e eu, que sou o funcionário que trabalho aqui, né? que vou estar aqui o ano que vem. Então, você tem que ter um componente de formação para o professor. Mas isso tudo é novo. Então, eu acho que é um momento da gente pegar isso nesse momento que está começando e levar para dentro da escola esse nosso conhecimento, essa habilidade, a oportunidade de trazer alguém para conviver, tudo isso já vai ser muito enriquecedor para essa escola. Por isso que a nossa estratégia de futuro aqui, ela tem como impacto importante apoiar escolas e organizações no seu desenvolvimento, porque a escola já tem muita demanda, ela tem que ter parceiros, e o EFS pode ser um parceiro para esse objetivo importante. Com ações que a gente vai, né, estruturar cada vez mais. Gente, essa era a ideia que eu tinha para trocar com vocês hoje. Não sei se tem mais alguém que quer contribuir alguma coisa. Eu acho que vai ser uma semana bacana com os outros webinars. Estou ansiosa de poder participar também. E aumentar a troca e aprendizado da gente. Bom, então, Fê, vamos concluir então esse webinar de hoje? Vamos concluir. Alguma pergunta a mais, algum comentário aí sobre o webinar da Andresa? Se tiverem, pode ficar à vontade. Eu acho ótimo e acho que é material super aproveitável para falar nas escolas, né? Porque eu já vi a Andresa apresentar alguma vez e é muito bom porque ele vai evoluindo, né? E é meio que uma forma de convencer as escolas e de mostrar quão importante é receber intercambistas e se tornarem parceiros da IFS. Então, acho que esse material é muito útil para reuniões com escolas. Então,
vou disponibilizar, Fê, essa apresentação. Isso, ao final da semana eu vou fazer um compilado com tudo, com as gravações, com os materiais, tá? E a gente vai disponibilizar para vocês, daí a gente coloca no informativo semanal, no World Café, enfim. Mas com certeza a gente compartilha isso com vocês, tá bom? Obrigada pela presença nesse primeiro webinar. Como a Andresa falou, é uma semana de interculturalidade, então a gente tem aí webinars durante a semana inteira para diversos públicos, né? E o nosso de amanhã vai ser às 19 com a Mariana falando sobre Cultural Self-Awareness. Apesar de o título ela ter colocado em inglês, é um webinar em português, que vai focar em como que a gente consegue entender interculturalidade através de uma perspectiva brasileira, a gente entendendo a gente, como que a gente consegue ser mais intercultural. Então, vai bem de encontro com o que vocês estavam falando dessa dúvida de, para eu saber de interculturalidade, eu preciso sair do Brasil, eu preciso fazer uma viagem, e ela vai focar justamente nisso. Ela vai falar que, na verdade, não, né? Que a gente consegue aprender muito sobre interculturalidade, aprendendo sobre a gente mesmo, sobre a nossa própria perspectiva. Então, vocês viram que a gente tem um site, né, da Semana de Interculturalidade, tem mais informações lá, tem o currículo do pessoal que vai fazer o webinar. Qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail. Eu vou sempre puxar o link para o grupo de Facebook também, para vocês, para ficar um acesso um pouco mais fácil. E qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato com a gente. Tá bom? Tá bom. Valeu. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada, pessoal. Gente, boa noite, bom revê-lo. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Andressa. Tchau. Boa noite. Tchau.